Programa Revista Rural, um oferecimento. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Pioneer e você, feitos para crescer. E Rural Flix, para ver, aprender e se divertir. Olá, gente bonita! Como passaram a semana? Estão preparados para mais uma viagem pelo melhor do agronegócio? Então tomem seu assento e apertem os cintos. A nave Revista Rural já vai partir. Confira os principais assuntos de hoje. Porta-enxerto impulsiona o cultivo de pepino. Coentro é forte na lavoura e no prato da gente. O cultivo de embucajá. Tudo sobre a criação de lhamas. Já pensou em ter uma? Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. O uso de porta-enxertos na produção de pepino proporciona grande aumento de vigor e produtividade. Além de facilitar a brotação e o pegamento, ele também garante frutos de maior qualidade. De um lado, um pé franco não enxertado. Do outro, uma planta com porta-enxerto. E o resultado? Plantas mais vigorosas, raízes mais volumosas e pepinos mais brilhosos. A gente usa porta-enxerto de pepino pela seguinte situação, principalmente por áreas que já foram bastante cultivadas, ou seja, hoje no estado de São Paulo a gente tem uma grande região que produz pepino na estufa. E como você não consegue tirar essa estufa para locomover para outras áreas, você acaba tendo alguns problemas no solo, principalmente nematóide. Então, o que o porta-enxerto pode agregar na questão do nematóide? Ele não é resistente, mas pelo porta-enxerto ser um material de abóbora, ele consegue fazer com que crie mais raiz, e criando mais raiz, o pé de pepino vai desenvolver melhor em relação a um pé franco. Isso tanto em campo aberto quanto em estufa? Pode ser utilizado em campo aberto. O AB07, que é o lançamento nosso da linha Top Seed Premium, você pode usar ele também em campo aberto. Porém, o mais usual é em estufa. Por quê? O produtor que produz pepino japonês em campo aberto, ele rotaciona a área, então ele não está sempre no mesmo local. Já o produtor de estufa, ele fica só no mesmo local, então é muito mais indicado para estufa, porém ele pode ser plantado também, utilizado em campo aberto. Para quem deseja investir em porta-enxerto, quais fatores precisam ser avaliados para fazer uma boa escolha? A questão do material, né, que aqui a gente está falando do porta-enxerto para pepino AB07 da Top Seed Premium, acho que é a principal escolha, é saber escolher o material certo para aquela ocasião. A segunda situação que a gente pode falar é se realmente ele precisa utilizar, né? Além da questão do nematóide que a gente comentou, ele vai proporcionar uma maior produtividade. Por exemplo, o AB07, você consegue filtrar a cera, que é uma característica do pepino, então ele fica com uma qualidade melhor, com um brilho melhor, ele vai ter uma longevidade maior de colheita, porque quando você tem um pepino enxertado com maior raiz, ele consegue desenvolver melhor em relação ao pé franco. Então, muitas características que a gente pode vir a falar de um material enxertado. Então, produtividade, melhor qualidade de fruto, desenvolvimento melhor em áreas com nematóide, uma maior brotação lateral. Então tem N fatores que vai proporcionar muito mais qualidade para o produtor em relação a um pepino japonês de pé franco. A escolha da variedade do pepino influencia na compatibilidade com o porta-enxerto? Influencia sim.
Por exemplo, quando você vai fazer enxertia, o ideal é que o diâmetro dos caules, tanto do cavalo quanto do cavaleiro, ou seja, tanto do porta-enxerto quanto do material que você vai enxertar, seja parecido para que seja efetivo a questão da enxertia e que a cicatrização seja o mais rápido possível, porque senão você vai perder tanto a muda do porta-enxerto quanto a muda do cavaleiro na hora da enxertia. Então é muito importante que os diâmetros possam ser bem parecidos para que a cicatrização seja bem efetiva e aí possa ter uma planta enxertada de um padrão de qualidade muito bom. Nesse porta-enxerto, que é novidade, tem alguma indicação sua de uma variedade de pepino? A gente hoje aqui, como você pode ver, a gente está com o AB07 enxertado no Murayama, né? Então uma característica bem bacana do Murayama, que é o pepino japonês, são os nós, os entre-nós curtos, né? E a pouca formação desses nós com flor masculina. Por quê? O que vai gerar o fruto é a flor feminina. Então se você perder um entrenó com uma flor masculina, você vai estar perdendo produtividade. Então o Murayama, ele não tem essa questão da floração masculina. Então praticamente cada nó você vai ter a formação de um fruto, que aí você vai poder colher e vender e ter uma boa produtividade. E em que fase dessa cultura que a gente percebe que deu certo a enxertia? Desde o início, né? Porque você vai ter um vigor de planta melhor, uma brotação maior. Então desde o início você já consegue ter essa diferença visual mesmo na questão de um pé franco para um material enxertado. E aí, que tal ser membro do nosso canal? A gente precisa muito da sua ajuda para continuar o nosso trabalho. E sendo membro, você vai ganhar um presente especial, uma assinatura da Ruralflix. Sabe aquelas matérias que você adorou assistir aqui? Ou aqueles assuntos que você vive pedindo pra gente? Pois é, está tudo lá, organizadinho por assunto e à sua disposição sempre que quiser. Legal, né? E o valor é bem baixinho, menos de uma latinha de refrigerante por mês. Dá essa forcinha pra gente, vai! E a gente continua buscando mais assuntos interessantes para mostrar. Que tal? Vamos entrar de vez para o nosso time? Após se tornar membro, não esqueça de entrar na Ruralflix e fazer o seu cadastro lá. Atenção, pessoal, isso é muito importante. Em pouco tempo você vai receber a liberação da sua assinatura e aí já poderá curtir todo o conteúdo disponível. Vale a pena! E ainda tem mais uma novidade. Os membros do canal vão receber também todos os meses a Revista Rural em versão digital, a melhor revista do agronegócio do Brasil. É muita vantagem, né? Então não espere mais e faça parte da nossa família. Estamos contando com você, hein? Fruta nativa da região nordeste do país, o umbu-cajá é bastante versátil. Alguns cuidados na colheita e conservação, porém, podem garantir melhor aproveitamento na produção. Não é umbu, não é cajá. A gente vai falar mesmo é do umbu-cajá, uma fruta típica do nordeste do país, que é um híbrido natural do umbu com o cajá. Ela pertence a uma família de frutos com muitas variações e nomes diferentes. A ciência, ela coloca todas essas fruteiras e outras semelhantes em um grupo chamado espôndias, né? Mas tanto os nomes científicos quanto os nomes populares, eles geram mesmo uma certa confusão. Assim, o cajá, que no norte é chamado de taperebá, é uma espécie. O umbu e todos os seus tipos chamados mansos ou bravos, eles são também uma única espécie. A siriguela, que veio da América Central, é outra. A cajarana, que também é conhecida como cajamanga e que veio da Polinésia, também é outra espécie. Já o umbu-cajá, que também é chamado de cajá-umbu e até de cajarana em alguns lugares, é outra espécie, mas que tem gerado muitas discussões, né? Por quê? O umbu-cajá, ele necessita de mais pesquisas, porque alguns cientistas
acreditam que alguns tipos de umbu-cajá eles sejam resultado do cruzamento que acontece na natureza entre o umbu e o cajá, e que deu origem à fruta que a gente conhece como umbu-cajá, né? Assim como existe na natureza os cruzamentos entre o umbu e a siriguela, que deu origem à umbuguela, e entre o cajá e a siriguela, que deu a cajaguela, né? Com isso, vocês podem notar a grande diversidade que existe nesse grupo de fruteiras. De fácil propagação, o umbu-cajá apresenta grande perspectiva de inserção, tanto no mercado interno como no externo, graças ao crescimento da procura por frutas exóticas. Embora possa ser consumido in natura, direto do pé, ele ganhou popularidade na forma de polpa, sucos e sorvetes. E é essa possibilidade de atender à agroindústria que faz do fruto uma boa opção para pequenos produtores, que podem adicionar uma renda extra produzindo doces na propriedade. Os cuidados na colheita são a garantia de que a produção, mesmo se for pequena, atenda a demanda por matéria-prima. A colheita do cajá tem que ser realizada nas horas mais frias do dia. O que isso significa? Que tem que ser feito ou mais cedo da manhã ou mais à tarde, porque a temperatura da luz do sol, ela aumenta a temperatura e aumenta a respiração do fruto e, consequentemente, as perdas pós-colheita. A colheita do cajá se utiliza umas caixas de 20 quilos. Essas caixas, de preferência, elas têm que ser abertas para facilitar a areação dos frutos. Essas caixas, elas devem ser protegidas para evitar o impacto dos frutos nas laterais das caixas. Essa colheita, ela pode ser realizada diretamente da planta ou pode ser coletada do solo. Na coleta do solo, se for possível, o solo ser protegido, ótimo, porque minimiza o contato do fruto com o solo. Mas se não for possível, então sempre atente para coletar os frutos livres de danos e vá arrumando em camadas no fundo da caixa. Se completar a caixa, tenha cuidado para a caixa não ficar muito cheia, para a camada superior não danificar a última camada de fruto. Quando a caixa estiver completa e se precisar que essa caixa seja comercializada no dia seguinte, então coloque essa caixa num local arejado e, de preferência, na ausência de luz, para melhorar a conservação dele. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas. E o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Gilberto Melo, Jonatano, Carmen Oliveira, Mário Alberto, José Oliveira, Leonardo Coda, Célio Gomes, Hildo Dias Batista, Richard Dutra, Sérgio Luiz de Oliveira, Leodônio Alves Pereira Filho, José Oliveira Santana, Paulo Quirino de Melo, Luiz Raimundo Soares, Luiz Marques Martins, Alex Cidreira e Damião Abel.
E continuem mandando suas mensagens. É muito importante para a gente. A gente já falou aqui da criação de quase tudo, né? Boi, galinha, porco e por aí vai. Mas aposto que o animal de hoje vai te surpreender. E acredite, embora exótico, tem mercado para ele. Moradores do criatório Pestana, localizado no interior de São Paulo, o casal de lhamas Cusco e Pátia chamam a atenção dos visitantes com uma aparência que pode ser considerada tanto meiga quanto curiosa. Sendo classificada como a maior espécie domesticada da América do Sul, além de parente do camelo, esse animal é mais comum em países com planaltos e montanhas. Mas no Brasil, sua procura com a finalidade ornamental e pet tem se tornado cada vez mais viável. A gente está aqui no momento de alimentação deles, eles comem o quê e quantas vezes por dia? Existe uma discussão por não ter nenhuma ração específica para lhama, até por não ser um animal muito convencional, se a gente entra com uma alimentação mais voltada para cavalo ou para caprino, que são as duas rações que diferentes criadores usam. Aqui a gente optou por usar a ração de equino. Então, as mesmas rações que os cavalos comem, elas comem. O volumoso, antes eu deixava solta pasto e só no feno. Hoje eu gosto de introduzir também na alimentação a alfafa. A alfafa ela tem um nível de proteína um pouquinho maior, né? Ela tem esses talos mais grossos, que da onde eles vieram é o pasto que eles têm com maior facilidade. Aqui pra gente a alfafa é uma alimentação cara, né? E eu não posso dar só alfafa. Por eles só comiam alfafa, né? Porque eles gostam muito. Mas eu gosto sempre de misturar para eles não ter essa seletividade. Então eles ficam solta pasto, comem a braquiária normal, pastam bem, o feno e a alfafa. A gente pode também adaptar a silagem. Porém, a silagem tem aquela questão de não poder ficar muito tempo fora, né, em contato com oxigênio. Se fizer um manejo errado dessa silagem, a gente pode acabar trazendo alguns problemas. Então eu não gosto de usar a silagem, né? Eu gosto de manter o feno, a alfafa e o pasto à vontade, a ração. E qual seria o ambiente adequado para eles? Nesse caso, a gente já está falando de um animal que tem uma proteção aí da lã, né? Uma lã grande. O pessoal fala assim, você tosqueia esses animais? A gente pode até tosquear, mas o corpo do animal é muito inteligente. Agora que está entrando calor, a gente vai começar a perceber tuchos de lã no chão. Então, igual no cavalo tem, a gente chama do pelo de inverno, na hora que chega o frio, o cavalo fica todo peludo. É normal, o corpo está se protegendo. As lhamas que a gente encontra aqui em São Paulo não são as mesmas que a gente encontra no sul. No sul a gente vê aquelas lhamas gigantes, porque ela precisa de uma proteção maior, né? Então o ambiente adequado para elas é um lugar protegido do sol, com bastante sombra, né? Porém, quando chove, elas precisam de um lugar com bastante sol, porque essa lã parece que não, mas ela é muito comprida, então ela encharca, né? Então, e elas gostam, por sentir muito calor, elas gostam de tomar muita chuva. Então ela precisa desse ambiente, que tenha sombra quando precisa, mas que tenha muito sol quando elas precisam. Tem vezes que tá aquele sol de rachar, elas estão lá no sol, mas porque elas precisam se secar. Elas sentem que elas estão úmidas, né? E às vezes pode acabar até mofando mesmo a lã por não conseguir secar. Em outros países, esses animais são criados com diversos objetivos, se aproveitando desde a lã até as fezes para a produção de fertilizantes naturais. Os cuidados, aqui a gente já entra com uma vacinação mais ampla, né? Então a gente usa a Excel 10, que ela é uma vacina ampla, né? Para 10 doenças, como diz o nome. A raiva também, mas é um animal que a gente não tem muito contato. Então não tem um protocolo. Fala, vacina disso, vacina contra aquilo. A gente segue o que a gente usa em cavalo, o que a gente usa em bovino. Às vezes a gente consegue ir trazendo essas vacinações para elas. Mas ainda não tem literatura de lhama. Então isso é um grande problema para os criadores. Não tem uma alimentação correta, vacinação correta. É difícil encontrar conteúdo sobre as lhamas ainda no Brasil, né? Então tem essa questão. Aqui pra gente é totalmente ornamental. Fora do país é comida. Então lá eles têm, né? Lá eles vão consumir a carne de lhama, então lá eles têm que ter um estudo, se tem alguma zoonose que vai passar, né, através da carne, enfim. E com relação à legislação do Brasil, qualquer pessoa pode ter, tem que ter autorização? As lhamas, elas estão na lista dos animais domésticos, tá? Então a gente pode ter, sabendo que é um animal que não é muito adaptado, né? Então regiões mais quentes o animal vai sofrer um pouquinho mais. A lhama, ela tem uma característica, assim, como outras presas, de só demonstrar que está doente quando ela está morrendo.
que foi um caso que eu estava contando para você, que a gente acabou perdendo 2 lhamas, porque elas não apresentam nenhum sinal clínico. Então a gente precisa ter o parâmetro do que é um animal saudável. Eu observo meus animais, ele está sempre ativo, a orelha está para cá, para lá. A hora que eu percebo uma diferencinha, eu já tenho que chamar o veterinário. Falou, vamos fazer um hemograma, que é uma coisa que a gente faz aqui. A cada 2 meses, a gente tem um veterinário próprio de exóticos que vem aqui no nosso espaço, faz a coleta de exames preventivo, né? Então a gente coleta, faz o que precisa ser feito, porque eles não demonstram. Principalmente essas belezinhas aqui é o que mais me dá trabalho, porque a gente fica em cima. Por ser um animal de alto valor, né, para comprar, não é um animal barato para a gente comprar, e para tratar também não. Então a gente precisa ficar em cima, até pela questão do bem-estar. A gente tirou ele de um ambiente mais frio, tal, e trouxe para um ambiente de calor. Então a gente precisa agora arcar com isso, né, tratar ele como ele precisa mesmo, né, dar a condição necessária para ele poder se desenvolver legal. E com relação à reprodução, como funciona? A reprodução acaba com qualquer ansioso. A gestação dura 11 meses, né? Então a fêmea ela não tem cio evidente, né? Então a gente chama de ovulação induzida. Claro, o macho ele consegue, através ali dos feromônios, perceber que ela está pronta para montar. Mas ela não é como a égua, por exemplo, que ela aceita a monta fácil. Por mais que o corpo está dizendo que ela tá no cio, a fêmea não aceita a monta. Então tem ali um processo de pelo menos 20 minutos de muito cuspe, muito coice, até o macho conseguir deitar. Então ela vai ovular através da penetração do macho. Então por isso que demora 30, 40 minutos. Depois que aconteceu toda essa dança, que leva aí mais ou menos 1 hora, a gente espera 11 meses para nascer os filhotinhos de lhamas. Então assim, para a gente que fica na ansiedade de esperar um filhotinho é muito tempo, né? Mas é a natureza. Mas é uma reprodução teoricamente fácil, eles são bem ativos, é difícil encontrar machos que não têm esse... Já tive casos de macho que não tinha libido, por exemplo, não cobria fêmea, né? Mas são casos isolados, mas teoricamente eles se reproduzem bem aqui no Brasil. Apesar de conhecidas pelo hábito de cuspir quando se sentem ameaçadas, dependendo do manejo e da seleção genética, as lhamas tendem a ser dóceis. E durante a reprodução vocês fazem alguma seleção, algum cuidado específico? Aqui a gente não precisa ter nenhum padrão diferente de tamanho e tal, mas a cor manda muito, né? Então a gente sempre opta por cores exóticas, manchas, malhas, né? Tá saindo agora umas pelagens com manchas nos olhos, metade de uma cor, metade de outra, então isso manda muito. Aqui a tricolor é bem bacana, né? São animais com 3 cores, então quanto mais manchado for, tiver uma mancha num lugar específico, isso vai agregando valor, né? Então a lhama, para agregar valor, a gente precisa de um animal de cor e manso, precisa ser manso. Um animal agressivo, bravo, não tem muito valor comercial, porque a gente quer para pet, né? Exatamente isso. Então a gente precisa trabalhar, que é uma coisa que se seleciona também, as pessoas não sabem, mas docilidade se seleciona. Então se você tem um animal agressivo, provavelmente os filhotes também vão sair agressivos. Então a gente seleciona animais dóceis para reproduzir com animais mais dóceis, e assim a gente vai tirando uma linhagem pet. Animais mansos, calmos e de coloração bonita. Olá, você que acompanha a Matsuda nas redes sociais, estamos de volta, Brasil, com mais um Matsuda em Foco. Hoje com um assunto bem interessante, que é a pesquisa e o desenvolvimento de novas cultivares. E para falar sobre este assunto, a gente tem o prazer de receber aqui nos estúdios a doutora em agronomia e profissional do nosso departamento técnico e também do departamento de pesquisas da Matsuda, doutora Viviane Cassefo. Seja muito bem-vinda aqui ao programa. Olá, Alessandro. Olá a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre o que a gente faz na parte de pesquisa. Bom, a Matsuda, os amigos produtores que já acompanham o trabalho do grupo, né, sabe que ela é uma empresa que se diferencia no cenário do nosso agronegócio por investir assim de maneira bastante pesada, né, em pesquisas e desenvolvimento de novos materiais. Ao longo da história, a Matsuda já lançou várias cultivares e hoje, nesse programa, a gente vai entender um pouquinho do processo, né, do começo do processo até o lançamento comercial de uma nova cultivar. Então, a minha primeira pergunta é justamente sobre isso, né, como funciona esse processo de pesquisa e desenvolvimento de uma nova cultivar de pastagem?
Isso, então, primeiro é necessário que exista uma demanda, né, por determinado gênero, espécie e característica para gerar uma nova cultivar. Então, depois que a gente analisa e existe essa demanda, é feita uma pesquisa bibliográfica para saber em quais, onde a gente vai encontrar materiais que tenham essas características, né? Sabendo quais esses materiais, é feita uma busca no germoplasma de materiais disponíveis. Aí é feita a coleta, né, a caracterização biológica desse material, né, então é avaliar qual é o seu modo de reprodução, se ele é apomítico, se ele é sexual, a duração do ciclo. É feito também o levantamento das características desejáveis. E então é feito o início dos trabalhos de melhoramento para incorporar essas características. Então é feito os cruzamentos, seleção das progênies até gerar esse novo material. Obtendo esse novo material, ele é submetido a testes. Então, testes morfofisiológicos, testes genéticos, testes agronômicos, né? Então, é feito sempre de acordo com o que é exigido pelo Ministério da Agricultura, como, por exemplo, testes de VCU de corte e VCU de pastejo. Então, depois que a gente tem feito todos esses testes, é feito, então, a produção de sementes, né, básicas, para então lançar esse novo material. Lembrando que antes de ser lançado, esse material ele deve ser protegido e registrado no Ministério da Agricultura. Bom, a minha próxima pergunta tem a ver com algo que você comentou sobre essa demanda, que na verdade vem de uma necessidade do campo, né? Então o campo, ele traz esta necessidade, essa demanda através, por exemplo, de um ataque de praga que está havendo ou de alguma resistência que é necessária em alguma região, né? E basicamente esses materiais surgem para suprir essa necessidade que vem do próprio mercado, dos próprios produtores, né? Exatamente. Então tem que existir essa demanda. Então vai depender da demanda e do alvo para a gente determinar então a produção de uma nova cultivar. A partir desse momento que chega a demanda, que o departamento técnico e o departamento de pesquisa chegam à conclusão de que é necessário colocar mais um material no mercado que tenha essa ou aquela característica desejável. A partir daí, quanto tempo, em média, claro que isso pode variar, né, de acordo com o material, enfim, alguns outros fatores, mas quanto tempo em média até que a gente tenha o produto comercial à disposição dos amigos produtores? No mínimo 8 anos, né? Então é um trabalho minucioso, né, oneroso e demorado. Então, só como exemplo, para a gente ter uma noção, a Java, que é uma leguminosa, ela levou 8 anos para ser desenvolvida. Já o Ares 2, que é um pânico, foram 16 anos. Então, tudo isso vai depender das características da planta, então, o seu modo de reprodução, a duração do ciclo. Então, tudo vai depender esse tempo das características de cada planta. Eu lembro também, por exemplo, de alguns avanços em materiais que já existiam no mercado, por exemplo, o capim-elefante, né? Então, o capim-elefante utilizado pelos produtores, mas havia uma dificuldade na questão de implantação deste material existente até então, né? Porque era feito somente por mudas, né? Por material vegetativo. Aí veio a Matsuda e lançou uma cultivar que trouxe uma facilidade, que era o estabelecimento por sementes, que também era algo desejável e algo que os produtores esperavam bastante, né? Sim, sim. Então, uma das principais características que se busca nos materiais é isso, uma boa produção de sementes viáveis, né? Boa. Porque não adianta a gente desenvolver uma cultivar que tenha todas as características desejáveis, mas ela não produz sementes viáveis. Para assistir essa entrevista completa de forma gratuita, é só acessar a Ruralflix e fazer o seu cadastro lá. E aproveite também para dar uma passeada por todo o conteúdo disponível. Vale a pena! Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana e o que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só acessar o nosso canal no YouTube e assistir. Vale a pena! Uma história de décadas dedicadas à produção leiteira.
alimentada pelo amor aos animais e forte vínculo familiar. Este criatório é um modelo de produtividade e um legado para muitas gerações. De geração em geração, o sonho está se tornando realidade. Esse é o lema da Fazenda Cobiça, uma das maiores produtoras de leite do Brasil. Aqui, o amor pela pecuária é passado de pai para filho. A criação leiteira, eu não lembro, sabe? Porque vem lá do meu bisavô, sabe? Do meu avô eu ainda lembro alguma coisa, muito raramente, sabe? Que já tirava leite e na época não tinha nem para onde vender leite, tinha que desnatar e o creme era vendido uma vez por semana, sabe? Leite não tinha jeito, então tirava a atividade principal da fazenda na época era a criação de suíno e que ele utilizava o desnatado para dar para o suíno, que hoje é o leite magro, que é vendido bem caro no supermercado. Tá? E depois não, aí viemos, isso foi na Fazenda da Pedra, que é uma propriedade próxima daqui. Em 1970 nós adquirimos a Cobiça. E aí começamos a nossa luta aqui na Cobiça. E ela inicialmente foi feita com café. Então plantamos na época bastante café, chegamos a ser o maior produtor de café de Três Corações, muito café e tal. E sempre tirando leite. Leite nunca, nós abandonamos esse tipo de atividade. Então na época o mineiro já dizia que o negócio nosso era café com leite. Sabe? E foi assim por muito tempo. Até que, por volta de 1992, eu entrei no Leite Paulista e assumiu a fazenda, a direção da fazenda, os meninos. Sabe? E aí eles optaram por uma exclusividade de produzir leite. Não era produzir nem animais para vender, nem participar de exposição. Então a atividade da fazenda seria exclusivamente a produção leiteira. Queria que a senhora falasse da importância dessa sucessão familiar. Vocês, né, o seu José falou agora, chegando à quinta geração já do trabalho. Como que isso tem dado certo? Por que que isso funciona para vocês? Então, eu acho assim, que a gente sempre teve sonho, né? Eu com ele, a gente sempre conversava muito. E a gente sempre queria mesmo que eles viessem para a fazenda, né? Agora tá vindo os netos. Para mim, nossa senhora, estou muito orgulhosa, muito feliz. Até tem um neto, que é o Guilherme, que quando eles eram pequenos netos, eles deitavam nesse alpendre aqui. Aí os meninos chamavam ele para passear, para conhecer as fazendas, ele não gostava. Aí eu ainda comentava com o Zé, falei, o Guilherme não gosta de roça. Ah, meu Deus. Então, aí eu falava, nossa, usou tudo, andava tudo aí. E ele não, ele falou, não quero ir não. Tá. Passado, aí esse dia eu falei para ele, falei que eu estou muito orgulhosa dele. Porque da onde a gente menos espera é que sai. Então eu acho que é isso. Mas não é fácil fazer isso não, viu? Divididas em 3 galpões, as 1.570 vacas da raça holandesa aqui da Fazenda Cobiça produzem 62 mil litros de leite por dia. Marcelo, como que chega numa produção dessa? É muito trabalho, né? Muito trabalho diário, trabalho muitos anos, né, na atividade, trabalhando. E aqui a nossa fazenda é uma fazenda familiar, né? Então não foi eu que iniciei o trabalho, já vem outras gerações trabalharam e a gente tem dado continuidade ao trabalho que a gente herdou aí da família, a gente vem trabalhando e construindo e é outra geração chegando, quer dizer, é muito trabalho. Agora conta pra mim aqui desse sistema freestyle que vocês adotam, né? O que isso é importante exatamente nesses números que vocês têm, tanto de plantel quanto de produção? Ele é importante porque ele dá muito conforto aos animais, né? Os animais têm cama seca para deitar, tem ventiladores, né? Tem aspersão,
tem coxo cheio com comida fresca. Então o rebanho fica muito confortável nesse modelo de produção. E com isso, você melhora a sua produtividade, melhora os índices de saúde, você melhora seus números. Por que vocês aqui da Fazenda Cobiça escolheram essa raça para trabalhar? A raça holandesa era uma raça mundialmente conhecida, mundialmente utilizada, uma raça muito produtiva, né, muito dócil. Os animais são dóceis, produzem muito, são longevos, né, ficam bastante tempo no rebanho. Então é uma raça, assim, para produzir leite, é a melhor raça do mundo. Você falou da questão do conforto, né? O bem-estar, ele lidera cada vez mais essa importância em ter bons resultados numa fazenda leiteira? Ah, com certeza. E como a gente vive do negócio, né, de produção de leite, nós amamos os animais. E com isso você quer ver elas confortáveis, você quer ver elas felizes, né? Então você tem que adotar um sistema onde as vacas se sentem bem e sejam cada vez mais produtivas. Não sei se dá para perceber em casa, mas ó, nesse exato momento até os aspersores foram ligados aqui para exatamente dar maior conforto. Hoje o dia está quente, então elas ficam mais frias, né? A temperatura corporal fica mais tranquila para elas, né? Sim, sim. E o barracão é climatizado. Ele tem um sensor no meio do barracão, né, que para medir a temperatura no meio do barracão. Então, de acordo com a temperatura, liga os ventiladores e a aspersão. Se a temperatura do barracão aumenta muito, aumenta a quantidade de água que joga nos animais, para melhorar o conforto. Desse plantel grande que vocês têm, né? Quais são os maiores desafios no dia a dia como produtores? Hoje a gente está atravessando uma crise, né? Onde o preço de leite hoje está complicado, né? A gente está vendendo o leite abaixo do custo, né? O custo de produção hoje está mais alto que é o preço que a gente está conseguindo no mercado. Então isso é um desafio muito grande. A gente não consegue trabalhar assim durante muito tempo. Você consegue trabalhar assim um período, mas se ficar assim muito tempo, hoje eu diria que o maior desafio hoje é esse, é conseguir fechar as contas no azul. Marcelo, conta pra mim como funcionam os processos de criação aqui da Fazenda Cobiça. Bem, a gente tem um lote de pré-parto, né? Que é onde as vacas, na hora do parto, elas são deslocadas para uma baia, para a bezerra nascer com conforto, num lugar limpo, e ela fica junto com a mãe ali nas primeiras horas, e depois ela já recebe ali o colostro, né? Que o colostro é o que confere a imunidade aos animais, que vai dar a proteção necessária à bezerra, porque ela nasce totalmente desprotegida. Aí depois essa bezerra vai para o bezerreiro, né, para a maternidade, onde ela recebe o leite lá, daí fica longe da mãe, né? A gente fornece cerca de 8 litros para cada bezerra, quer dizer, ela bebe praticamente à vontade, um leite de qualidade, o mesmo leite que é comercializado, que é vendido, é o que é fornecido para as bezerras. Ela fica num ambiente limpo, né, para não ter doença, né? Por isso que ela fica longe da mãe, por causa das doenças, né? O ambiente da mãe é um ambiente mais contaminado, o ambiente da bezerrinha é um ambiente mais estéril, por isso que tem esse manejo, né? E aí ela vai crescendo, ela vai evoluindo, aí depois ela vai para um coletivo, ela vai para um grupinho de 8 bezerras, ela é criada nesse grupo até cerca de 5, 6 meses, depois o grupo cresce para 50 animais e assim ela vai deslocando até a inseminação artificial, que é cerca de 13 meses de idade. Aí o grupo já é de 100 animais, onde ela recebe o sêmen, né, a inseminação artificial. Protocolos de saúde animal, quais são os principais que vocês adotam aqui? Tem as vacinas, né? Se vocês olharem as vacas aí, vocês vão ver que elas são pintadas atrás, isso aí é para reprodução, para identificar cio. Então visualmente a gente vê a tinta azul, identifica as vacas prenha, as vermelhas inseminadas, né? E tem o pessoal que se dedica a isso, fica só por conta
da reprodução. E a gente tem um protocolo de vacinação que a gente cumpre durante todo o ano. Então tem uma tabela de vacina de vaca, de bezerra, né? Todas as vacinas obrigatórias e as principais vacinas que um rebanho leiteiro utiliza. Em termos de doenças e problemas sanitários, o que vocês mais enfrentam de desafios aqui? O rebanho é muito bem controlado, a gente procura dar muito conforto aos animais para ter o mínimo de problema. Mas qualquer rebanho leiteiro, os principais problemas ainda continuam sendo mastite e casco, né? Mas a gente é bem controlado. Os índices são muito bons, né, da fazenda, são muito baixos. E nas bezerras, diarreia e pneumonia. Guilherme, com um plantel desse tamanho aqui na fazenda, alimentar essa turma toda não deve ser a coisa mais fácil. Como que funciona exatamente essa questão para vocês aqui na Cobiça? Essa questão da produção da forragem, né, que hoje é o principal ingrediente da alimentação dos animais, nós viemos de um conceito que era mais antigo aqui na fazenda, onde o foco era trabalhar com muito concentrado, pouca forragem, garantindo a produção de leite via os concentrados, né? E de mais ou menos uns 10 anos para cá, mudou esse conceito, a gente vem mudando e cada dia procurando trabalhar com um volume maior de forragem e com menos concentrado. Isso aí tem uma dificuldade muito grande, que é fazer a produção desse ingrediente, né? Então esse é um grande desafio, e fazer essas vacas comerem mais forragem e de um produto de alta qualidade. Então, assim, em função disso, a fazenda hoje trabalha com 2 tipos de forragem, que na realidade é o mesmo princípio, que seria silagem de milho, só que a gente trabalha com a silagem de milho da safra e a silagem de milho da safrinha. Então, assim, o mesmo produto, que seria silagem de milho, são 2 ingredientes diferentes na dieta. E isso representa hoje próximo de 60% da alimentação dessas vacas. Os outros 40% é o restante dos ingredientes. Isso aí é farelo de soja, soja soipés, DDG, casquinha de soja e os minerais. E além do milho grão úmido. Então isso aí basicamente seria a nutrição das vacas hoje da Fazenda Cobiça. E essa maior parte da forragem, os animais aceitaram tranquilamente? Foi assim um processo natural para elas também, para as vacas? Foi um processo natural, e o que chamou a nossa atenção foi que a partir do momento que nós fomos tendo essa crescente da forragem, os animais foram ganhando saúde, foram ganhando fertilidade, então nós reduzimos o descarte. Então teve vários benefícios, principalmente associados à saúde dos animais, que isso aí foi um impacto muito grande aí. A gente atribui isso como um dos fatores para o sucesso hoje, não só zootécnico, mas como econômico da fazenda. Quando você trabalha, por exemplo, com 60% de concentrado e 40% de forragem, seria uma dieta mais fácil de trabalhar, porque você não tem que produzir, você compra. E como você compra, o que acontece? Você fica mais vulnerável ao mercado do que quando você trabalha com a proporção maior. Isso impacta também economicamente, não só pensando na parte de alimentação, mas devido às condições de mercado hoje de leite, né? Questão de preço de venda, preço e custo de produção, isso também ajuda a dar uma segurada em momentos mais difíceis de mercado, né? Exatamente. Eu sou consultor, então eu trabalho com outras 10 fazendas nessa consultoria, trabalho na nutrição. Hoje, por exemplo, eu sou responsável pela nutrição aqui da fazenda, e na hora que eu faço o benchmark, o comparativo das fazendas, as fazendas que trabalham com maior proporção de forragem, elas têm um custo alimentar abaixo do que as fazendas que trabalham com mais concentrado. Então a fazenda que hoje vai ser em torno de 15 centavos por litro de leite, abaixo das fazendas que trabalham com maior índice de índice de concentrado. Uma coisa importante nesse sistema, né,
como a alimentação é algo que impacta muito no custo, o monitoramento ele é feito diariamente. Então todo dia, antes de começar, é feito uma leitura de coxo para ver como foi a sobra, se tem algum lote que está precisando de mais ou menos ingrediente. Eles vão no computador, acerta a alimentação e volta para poder passar para os meninos da alimentação o que eles vão fornecer naquele dia. Então o ajuste é diário. Aqui de cima nós temos uma visão privilegiada da sala de ordenha. Aliás, essa é uma área que trabalha praticamente 24 horas por dia aqui na fazenda. Hoje é o setor da fazenda que mais possui funcionários. A gente está trabalhando com 5 pessoas em cada turno, dá mais ou menos umas 15, mais os folguistas. E aí a gente trabalha hoje no limite da ordenha. Hoje a fazenda ordenha 1.530 vacas por ordenha e a gente trabalha 24 horas. A ordenha hoje está durando 6 horas e meia mais a lavagem. Então o intervalo entre ordenhas dá só 30 minutos. 4 horas da manhã inicia, aí ela vai acabar umas 11, 11h30 para começar meio-dia a próxima. Meio-dia acaba a outra 7, 7h30 para começar às 8 e acabar 3, 3h30. Para ter 62 mil litros de leite por dia tem que ser desse jeito? Tem que ser desse jeito. A gente tem que trabalhar nesse limite. E a fazenda hoje está em crescimento, então a gente precisa de máxima eficiência aqui dentro da ordenha, principalmente aqui dentro da ordenha. Qual que é o sistema de ordenha que vocês usam? A gente usa hoje uma paralela, uma duplo 24, que são 48 conjuntos e o sistema ali, a posição delas é paralela. Agora, o número tanto de animais quanto de produção de vocês é um exemplo para todo mundo a ser seguido. De ordenha, vocês precisam, planejam, projetam crescer e aumentar a capacidade? Sim, o próximo projeto da fazenda, a gente está construindo um barracão aqui em cima, né, a nova fazenda, e uma das partes, né, das etapas do projeto é uma nova ordenha. Então a gente vai ampliar aqui, vai continuar tocando essa, mas com uma outra ordenha. E aí a capacidade aumenta? A capacidade aumenta. A capacidade da fazenda, o projeto é para 3.000 vacas em lactação. Numa propriedade tão grande, com números que chamam a atenção, saber gerir os dados é muito importante. Eduardo, tem que ser nessa linha. Você tem um negócio gigantesco, mas você tem que ter um controle e uma gestão desses dados da mesma proporção, né? Com certeza. Quanto maior o negócio, maior o volume de dados, e não é porque a gente tem muito dado que a gente não precisa chegar ali no ponto mais específico possível. Então é difícil conseguir, a partir do montante enorme de dados, saber qual é aquele dado que vai te trazer uma tomada de decisão para, de fato, trazer benefício para o próprio negócio, né? Agora me fala uma coisa, a Cobiça é um exemplo disso e é uma parceira de vocês nesse sentido? Com certeza. A Cobiça, ela está conosco na Rumina há um bom tempo. É usuária de um produto nosso que se chama Ideagri há mais de 9 anos. Também é usuária de outro produto, On Farm, que faz cultura na fazenda. E a gestão da fazenda zootécnica e financeira é feita a partir do Ideagri. Então, o Ideagri ele consegue auxiliar a fazenda desde a compilação dos dados até a ajuda na tomada de decisão para a fazenda, de fato, saber qual que é o melhor caminho a ser seguido. Isso vai impactar não só no bolso do produtor, mas também na qualidade daquilo que ele está produzindo, né? Com certeza. E é interessante você falar em qualidade. O outro produto que a gente tem ligado diretamente à qualidade do leite, que é um Farm, que é um produto para mastite, é um produto que auxilia na melhoria da qualidade do leite, pensando em redução de CCS e melhoria de forma geral do leite. E ele conversa já com o Ideagri, e esses dois produtos somados trazem ainda mais insights para a fazenda de como melhorar essa qualidade do leite, seja através de mudanças de manejo, através de investimentos que precisam ser feitos, ou através
de tratamentos mais específicos para as vacas, com mastite, que é algo que a On-Farm traz. Então, tudo isso somado, agregado, vai gerando ainda mais confiança para o produtor de qual que é o caminho que ele precisa seguir. A gente tem um time muito grande de profissionais especialistas em pecuária leiteira, que ajudam não só no atendimento reativo, né, ajudam no dia a dia para que a fazenda utilize os produtos da melhor forma, mas também de forma proativa, trazendo novidades, trazendo insights, trazendo experiências comparadas para que o produtor possa de fato saber o que os melhores estão fazendo. Por exemplo, isso é o que o Rumo Score faz. Então esse é um outro produto que é o maior benchmarking, que a gente chama do maior benchmarking independente do mundo. Ele consegue compilar o dado de mais de 1000 fazendas, dados que a gente apurou, viram que são dados reais. Tirou ali qualquer coisa que esteja fora do comum, viu o que as 1000 fazendas estão fazendo, comparou 13 indicadores, que são os principais indicadores produtivos ali das fazendas, e através dessa comparação a fazenda consegue saber aonde que ela está em relação às demais, dentro desses 13 indicadores, e aí podendo junto com o técnico traçar quais são os pontos de melhoria que precisam ser feitos no curto, médio e longo prazo. Quais são os tamanhos de fazendas, de produtores que podem participar, por exemplo, do Rumo Score? Qualquer tamanho. Então, desde produtores de 50 a 5 mil vacas. O que a gente estratifica é por perfil genético. Então a gente compara fazendas com gado meio sangue entre elas, fazenda de gado meio sangue até 7/8 ali entre elas, e gado mais puro 7/8 para cima, 15, 16 para cima entre elas, para poder ficar uma comparação mais real. Não adianta eu comparar perfis genéticos muito diferentes que vão me trazer talvez respostas muito irreais, digamos assim. Marcelo, o armazenamento aqui de vocês é tradicional, né? Qual que é a capacidade hoje que vocês têm? A gente tem uma capacidade de armazenar 100 mil litros por dia em tanque de expansão, que é o tanque ele armazena e resfria, e em silo. Silo você coloca o leite lá já gelado, ele fica só para armazenagem mesmo. E mercado, vocês hoje têm distribuição para onde? A gente vende o nosso leite para a empresa Alvoar, e a Alvoar faz com o nosso leite o leite origem, né? Então o leite origem que está no mercado hoje, ele é só da nossa fazenda. Ele sai da fazenda Cobiça e vai para a embalagem do origem. Tudo isso que a gente está conhecendo e vendo aqui da fazenda de vocês termina num leite de extrema qualidade. É isso que vocês buscam, né? É isso, Tanto que até no nosso uniforme está escrito leite de qualidade. Esse é o objetivo da fazenda, né? Fornecer uma matéria-prima de qualidade na qual a indústria possa fazer qualquer produto que vai ficar bom. Eu sempre digo, às vezes a pessoa fala, você trabalhou muito. Eu falo, eu nunca trabalhei, porque você sempre fez o que gosta. Então, quando você faz o que gosta, você acaba não trabalhando, sabe? Porque é uma diversão, então o tempo, você não vê o tempo passar, sabe? Eu falo, a minha vida foi muito boa, estou com 82 anos, não vi ela passar, parece que eu nasci ontem. Deus. Isso é porque foi tudo bem, deu tudo certo, sabe? Então, a gente, com muita luta, mas correu tudo bem. Em uma palavra, o que é a história toda construída, o que esse trabalho todo, essa união toda, esse leite todo que é produzido aqui, representa na vida de vocês? Vitória. Vitória. Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante. Tudo especialmente para você! Tem quem ama, tem quem odeia, mas não há como negar.
O coentro dá personalidade a qualquer receita. De vários tipos e características, ele pode ser plantado em praticamente todo o país. De norte a sul, o coentro está praticamente na casa de todos os brasileiros. E olha, são diferentes tipos cultivados pelo nosso país, cada um com as suas características e meios de produção. Takao, então a gente tem cultivares de coentro que são próprias mais para o sul, sudeste, outras para o nordeste. Então temos pelo país inteiro, é isso? Isso. Temos aqui no Brasil duas linhagens. Uma verdão, que seria para a parte de nordeste, acima ali de Goiás, seria esse verdão que se planta. Agora, para baixo aqui no Brasil, seria a linhagem de português. Agora pensando nos métodos de cultivo, né? Ele pode ser tanto no campo como na hidroponia, como nós estamos vendo aqui no cultivo protegido. Quais são as principais diferenças de cultivo para a galera que a pleno sol vai plantar o coentro e para o pessoal que tem essa estrutura e vai fazer no modo hidroponia? O que difere é que seria a parte de comercialização. O produto hidropônico ele já sai um produto mais limpo. Então, para ensacar, para mandar direto para o mercado, já fica melhor. O produto no campo, que o pessoal acaba cultivando em maior escala, vendem em maços grandes, que aí são vendidos para barracões, que eles fazem a separação, fazendo o cheiro verde, com cebolinha. Então tem essa grande diferença. Questões de saúde da planta, né? É sempre muito importante a gente abordar isso, Takao, porque o produtor quer saber qual que vai ser a dor de cabeça que ele pode ter e como ele resolve caso ele tenha. Na parte de solo, um grande problema que ocorre na parte de verão seria tombamento, ocorrido por fungos. Então, o pendoamento também seria um problema, que a planta ela emite o pendão, isso não se torna uma característica viável para ser comercializada, então seriam os dois principais problemas, que teriam a doença, tombamento ou doenças foliares, e a parte de pendão. Para quem está assistindo a gente, como que se evita isso, tanto o tombamento quanto o pendoamento? Primeiro, tudo se começa com a semente. Então a gente tem que ter uma variedade já com as características. Quanto mais características que agregam para a gente reduzir o tratamento de solo, qualquer outra coisa, já ajuda bem. Na parte de tombamento seria o manejo, tanto biológico quanto químico, seria interessante fazer. E a parte de pendão, cada variedade tem um tempo, um ciclo. Então a gente trabalha muito com o coentro Coimbra. Ele já é uma variedade que se sobressai e tem um pendoamento, a gente fala resistência ao pendoamento precoce. Takao, se você puder mostrar pra gente, então, claro. Pegar na mão, claro, pra galera de casa ver, como a gente identifica as características de um coentro, um maço de coentro bacana? É fácil de identificar? Muito fácil de identificar. O coentro Coimbra, por característica, aqui ó, a gente vê uma planta, uma folha mais graúda, né, pouco recorte, diferente aqui dá licença, do coentro verdão, né, que já é mais recortado, né. O coentro Coimbra ele tem menos recorte, uma folha graúda, vou colocar aqui, talos grossos que garantem o rendimento no maço, e aqui uma raiz branca, uma raiz limpa, com bastante saúde. Para o produtor vale a pena, tendo espaço e condições, investir? Um tempero hoje em dia muito usado na culinária, né, nossa brasileira, porque também garante rentabilidade, é um produto muito bom de se vender e como é tempero, é recorrente essa compra, né? Para quem quer começar, por onde se começa a plantar o coentro num cultivo protegido? Num cultivo protegido, aqui primeiro faz a produção de mudas, com substrato. Aqui ele tem entre 6 a 8 sementes, já garante um rendimento bom. É um número legal. Já é um número legal de começar. O Takao estava me contando que tem uma diferença bem considerável do plantio feito no modo cultivo protegido, né, na estufa com a hidroponia, para o campo. E é uma questão da folha, né, a qualidade da folha e a saúde da folha.
Isso, porque como a gente está num ambiente controlado, um cultivo protegido, não tem incidência de chuva em cima, calor, então isso aí é melhor para questão de doença de folha, é menos pior. Agora já no cultivo em campo aberto, é uma indústria a céu aberto, então tudo pode acontecer, chuva, geada, então um dos principais pontos seria sem pinta na folha, né? Porque é um produto que se comercializa a folha. O programa está terminando. Se quiser ter acesso a todo o nosso conteúdo de um jeito fácil e divertido, é só virar membro do canal e ganhar uma assinatura da Ruralflix. Aposto que você vai gostar. Fiquem com Deus e até semana que vem!